todos, então cá estamos nós para mais um vídeo no nosso canal. Desta vez trago-vos um vídeo um pouquinho diferente, trago-vos o vídeo da minha organização e coleção de maquilhagem. E quem segue o canal há algum tempo já deve ter visto que está um vídeo de coleção e organização de maquilhagem, mas esse vídeo está desatualizado. Eu acho que já tem sensivelmente 2 anos e nesses 2 anos muita coisa aconteceu na minha vida. Entretanto mudei de casa e agora tenho um espaço só dedicado à minha maquilhagem, ao blog e ao canal e, portanto, por isso tenho mais espaço para organizar e tenho outras formas de organizar. E como eu tenho colocado algumas fotografias no Instagram e no Facebook e muitas meninas me têm pedido para mostrar onde é que eu comprei, eu resolvi fazer um novo vídeo para vos mostrar como eu organizo a minha maquilhagem e onde é que eu comprei as coisas que utilizo para organizar. Podem ver, aqui tem a visão geral do meu cantinho de maquilhagem. Como eu já tinha referido, este é um quarto que eu utilizo só para ter as minhas coisas de maquilhagem, as minhas bijuterias e etc. E eu já fui mostrando aos poucos no blog, mas acho que em vídeo fica mais perceptível. E como vocês podem ver, eu aqui tenho o meu cantinho de maquilhagem, tenho uma secretária e tenho um móvel com gavetas ao lado, que é onde eu guardo a maioria da minha maquilhagem. Muitas meninas me têm perguntado onde é que eu comprei estes móveis, onde é que podem encontrar, onde é que podem comprar. Eu vou-vos ser muito sincera, estes móveis foram feitos por medida para mim, portanto eu contratei um senhor, disse-lhe aquilo que queria e ele fez à medida e fez como eu quis. No entanto, estes móveis são baseados ou são uma inspiração dos móveis do IKEA, neste caso da secretária, a secretária Malm e o móvel, o IKEA Alex, penso que é assim que se chama. Portanto, eu mostrei algumas imagens e o senhor fez parecido porque eu onde eu vivo não tenho IKEA próximo, não tenho possibilidade de comprar a mobília do IKEA e então esta foi a forma que eu arranjei de conseguir ter uma secretária e um móvelzinho onde guardo a minha maquilhagem parecida à do IKEA. Portanto, eu espero que fiquem resolvidas todas as questões, porque muitas meninas me têm perguntado onde é que eu comprei. Eu não comprei em lado nenhum, mandei fazer por medida. E pronto, meninas, eu agora vou começar a mostrar-vos em mais detalhe aquilo que eu tenho na minha mesa e no meu móvel e a forma como eu organizo. E então, como vocês podem ver aqui, eu nesta secretária tenho muito pouca coisa, não tenho muito excesso de maquilhagem porque não gosto de ter maquilhagem à mostra, gosto de ter tudo muito simples e por isso mesmo aqui na minha secretária não tenho muita coisa. Tenho um candeeiro, tenho um organizador de acrílico, que eu vou chegar aqui à frente para vocês verem melhor, onde eu guardo as minhas bases, as bases que eu uso mais, onde eu tenho os meus batons que uso mais no dia-a-dia, neste caso tenho os meus Baby Lips e os batons da Essence, e nestas gavetinhas eu tenho os meus cotonetes e umas rodelinhas de algodão, que dão sempre jeito na altura que nos estamos a maquilhar. E aqui na gavetinha de baixo tenho alguns lip balms que eu normalmente uso no dia-a-dia. Pronto, é aqui que eu tenho. Depois tenho o meu espelho, que apesar de eu ter um espelho maior por cima, eu gosto sempre de usar este espelho porque dá mais pormenor. E depois ali ao cantinho tenho os meus pincéis. Como vocês podem ver, eu guardo os meus pincéis nestes copinhos. Eu comprei estes copinhos no Continente, eles realmente são para colocar as mercearias, mas eu tirei a tampa e utilizo como os meus copinhos de pincéis. E eu aqui tenho vários pincéis, tenho pincéis da Sigma, tenho pincéis da Elf, tenho pincéis da Real Techniques, aqui no caso deste copinho, tenho da Real Techniques, enfim, tenho Sedona Lace, tenho vários pincéis de várias marcas e aqui tenho aqueles que uso mais no dia-a-dia. E depois aqui neste copinho do Gato Preto, comprei em Saldos por 1,5€ e este aqui continua a ser o copinho que eu uso desde a minha última coleção de maquilhagem. É onde eu guardo os meus lápis de olhos e as minhas máscaras, neste momento as que estou a usar agora. Portanto, tenho aqui a Volume Million Lashes da L'Oreal, tenho a Sexy Curves da Rimmel e tenho aqui a minha favorita, que é a Explosão de Pestanas da Maybelline. Portanto, eu guardo aqui estes produtinhos todos neste copinho. E agora, passando aqui à gaveta que eu tenho em baixo, ela abre e como vocês podem ver,
É nesta gaveta que eu guardo a maquilhagem que eu mais uso no dia a dia, portanto é a maquilhagem que eu sei que vou utilizar, os meus pós compactos, os meus blushes favoritos, etc, etc. E aqui realmente eu organizo com estes divisores cor-de-rosa que já tenho há imenso tempo e mantêm-se desde a minha última coleção de maquilhagem, e eu comprei num armazém dos chineses por cerca de 1,5€ cada um, e estes assim mais estreitinhos comprei no Continente já há algum tempo por cerca de 1€ cada um. Portanto, esta é a forma que eu arranjei para organizar a minha gaveta, porque ela não é muito funda e não é muito alta, e então acho que eu assim consigo organizar de melhor forma. E como é que eu organizo os meus produtos aqui dentro? Eles estão divididos por categorias. Portanto, neste cantinho aqui eu tenho os meus blushes mais iluminadores e os meus blushes sem paletas. Nesta caixinha aqui tenho os meus blushes normais, portanto é só blushes. Nesta aqui tenho os meus pós compactos, as minhas bases, os corretores, primers, etc. Portanto aqui é a minha caixinha de rosto. Nesta aqui eu tenho sombras individuais, primers de olhos, e eu costumo deixar as sombras individuais aqui nesta gaveta e não no outro móvel, porque acho que é uma forma que eu tenho de me motivar a utilizar mais as sombras individuais em vez das paletas. E eu tenho aqui toda a minha coleção de sombras unitárias da Catrice, que eu vou-vos mostrar, como vocês podem ver. Eu sou muito fã destas sombras. Eu vou tentar aqui focar para vocês. Exato. Eu sou fã destas sombras, elas são baratinhas e são muito pigmentadas, e como vocês podem ver, eu tenho algumas e tenciono ter mais, porque realmente eu gosto bastante destas sombras. E tenho aqui os meus primers de sombra. Outra dica que eu vos posso dar em termos de organização é a utilização destas caixinhas de Ferrero Rocher. Todas nós temos estas caixinhas perto de nós no Natal, e elas vêm com os bombons Ferrero Rocher, e depois vocês comerem os bombons, que sabem sempre bem, não é? Guardam as caixinhas e elas podem ser utilizadas para organizar os vossos produtos de maquilhagem. Neste caso, eu tenho os meus primers de olhos e coloco aqui dentro da minha outra caixinha e ficam separados das minhas sombras unitárias. Eu utilizo estas caixinhas em vários sítios e elas dão imenso jeito para separar produtos, portanto é uma dica que eu vos deixo. E depois neste último cestinho tenho os meus eyeliners em gel, o meu Curvex, algumas máscaras mais pequeninas, um Afia, o meu produto de sobrancelhas do Boticário. Pronto, tem assim uma mistura de vários produtos, mas eles ficam nesta cestinha e estão todos separados e organizados. Portanto, é aqui que eu guardo a maquilhagem que eu mais utilizo no dia a dia. E agora vamos passar ao outro móvel. E agora estamos aqui junto do meu móvel de maquilhagem, o que está ao lado da minha mesa de maquilhagem, e é aqui que eu guardo a maioria da minha maquilhagem. E aqui por cima, que é o que vocês estão a ver agora, eu guardo algumas coisas que acho giras e que gosto de manter expostas. Para além de também colocar algumas flores decorativas. Acho que fica sempre um miminho ter assim um objeto decorativo. E então vou-vos passar a mostrar em mais pormenor aquilo que eu tenho aqui. Pronto. Aqui, em primeiro lugar, tenho aqui esta caixinha de acrílico que tem todos os meus glosses. Eu não sou uma pessoa de utilizar muitos glosses e não tenho muitos, portanto eu achei que seria giro também expor os meus glosses nesta caixinha e eles ficam aqui. Tenho aqui um lip balm da Springfield. Tem assim esta embalagem super amorosa e acho que fica muito giro colocar aqui. Depois tenho aqui este organizador de acrílico que eu comprei no Espaço Casa por cerca de 5€ e dá-me imenso jeito para organizar a maioria dos meus batons e alguns artigos que não cabem naquela gaveta. Portanto, o que é que eu tenho aqui? Tenho aqui um blush da I Heart Makeup, que é assim super fofinho e eu gosto de deixar aqui como decoração também, apesar de o usar. Um fixador de maquilhagem do Boticário, que eu gosto bastante. E aqui atrás tenho o pincel do Boticário da linha Make Be Barroco Tropical, que é lindíssimo, ele é dourado, tem assim um cabo preto e aqui diz pincel de blush e eu acho que ele é muito, muito bonito
e por isso eu coloco aqui à vista. E aqui deste lado tenho alguns lip liners, um pincel de lábios, portanto eu guardo aqui essas coisas. E aqui deste lado tenho todos os meus batons favoritos, portanto aqueles que eu utilizo com mais frequência. Tenho todos os meus batons do Boticário, alguns da linha Mineral também. Aqui atrás tenho todos os batons da Rimmel da Kate Moss, que eu vou tentar aproximar para vocês verem melhor. Aqui atrás tenho os meus Revlon, aqui tenho um batom da Kiko e aqui tenho um Salvation Lip Lacquer da Makeup Revolution, que eu estou a adorar, adoro esta cor. E aqui tenho um batom da Maybelline. Eu acho que estes organizadores de acrílico dão bastante jeito, porque como são transparentes deixam visualizar aquilo que nós temos lá guardado e são bastante bonitos para dispor em cima dos móveis e acho que dão um toque muito bonito. E depois aqui também em cima do móvel tenho uma florinha, uma orquídea, que são as minhas flores favoritas. Neste caso eu comprei a minha no Continente. E ali atrás tenho uma caixinha, tenho alguns fixadores de maquilhagem, tenho uma água termal, tenho um desmaquilhante do Boticário, tenho um creme de mãos, tenho um shampoo de pincéis da Elf, portanto guardo assim várias coisas que são necessárias quando nos estamos a maquilhar. E agora vamos passar para o móvel em si. Portanto, aqui temos a primeira gaveta do móvel. Eu nesta gaveta optei por colocar os meus batons e optei por ser a primeira porque é uma coisa que nós mudamos todos os dias e que eu acho que temos que ter à mão. E quando eu estou sentada na minha secretária é realmente a gaveta que mais jeito me dá a abrir. Portanto, eu optei por colocar os batons aqui. E se vocês podem visualizar, eu tenho nesta gavetinha estes organizadores de batons de acrílico também, que comprei no Espaço Casa por cerca de 1,85 €, e eles são bastante jeitosos para guardar os batons e para colocar aqui dentro da gaveta para não ficarem os batons todos misturados e assim conseguimos visualizar tudo aquilo que temos e ver as cores, e acho que é uma ideia muito boa. Portanto, vocês meninas, se tiverem possibilidade de passar no Espaço Casa ou noutra loja que venda algo deste género, eu aconselho para vocês organizarem os vossos batons. E portanto, como vocês podem ver aqui, eu tenho vários organizadores, cada organizador dá para colocar 12 batons e eu não os tenho todos cheios, porque eu divido os batons por marca. Portanto, eu aqui deste lado tenho todos os meus Catrice, aqui tenho os meus Gosh, Kiko, o Boticário aqui no canto, aqui tenho dois da Makeup Forever, aqui tenho os meus da Wet n Wild, Maybelline, L'Oreal, etc. Eu tenho aqui uma mistura de vários batons. E depois aqui ao fundo também um organizador do Espaço Casa. Este aqui já me custou cerca de 2 €, penso eu. E existem vários tamanhos e vocês depois vão ver quando eu vos mostrar as outras gavetas que existem outros tamanhos que eu utilizo para organizar outras coisas. Mas aqui no caso da gaveta de batons eu utilizo para guardar todos os meus glosses que não couberam no organizador da parte de cima, batons deste género, batons em lápis, glosses em tubinho, glosses que sejam assim com um formato mais estranho, difícil de organizar, e coloco também todos os meus pot paints da Sleek, portanto ficam aqui guardadinhos a um canto, e aqui tenho todos os meus outros produtos de lábios que não são batons. E eu coloco aqui atrás e tenho tudo dividido consoante a sua utilização. Para mim funciona desta forma. E vamos agora passar à segunda gaveta. Na segunda gaveta, como vocês podem ver, eu optei por colocar os blushes. Vocês sabem que eu adoro blushes e eu tinha que colocar também numa gaveta que fosse de fácil acesso, e então eu optei por colocar na segunda. E mais uma vez eu optei por organizar as minhas gavetinhas com estes organizadores de acrílico do Espaço Casa que eu já vos tinha mostrado antes. Eles são bastante acessíveis e eu consigo colocar 3 na dimensão das minhas gavetas e dá para separar muito bem os produtos. Portanto, eu aqui nesta gaveta, como já mencionei, tenho blushes. Aqui neste primeiro cestinho tenho todos os meus blushes do Boticário.
tenho estes assim que são bake, tenho os blushes normais, que são assim, e os de edição limitada eu guardo nas caixinhas. Porque como eles têm assim este formato mais redondinho, nem sempre são fáceis de organizar. E por isso eu optei por começar a guardá-los nas caixinhas. Pode não ser prático na altura de estar a utilizar, mas é prático para organizar. E para mim eu dou preferência a isso. Vocês, se quiserem tirar a caixinha, podem tirar a caixinha fora. Mas em certos produtos eu prefiro guardar a caixa porque torna-se mais fácil para organizar. Depois aqui na segunda gavetinha tenho blushes minerais. Tenho um blush mineral do Boticário, tenho um da Elf, tenho um da Itai Cosmetics, da Barefaced, etc. E tenho também os compactos da Kiko, que eu sou incapaz de deitar as embalagens fora porque são lindas e eu guardo aqui também neste compartimento. São lindos, lindos. E depois, por fim, neste compartimento aqui, guardo todos os meus blushes que utilizo mais, portanto, que são recorrentes na minha rotina de maquilhagem. Tenho os blushes trio do Boticário, tenho blushes da Catrice, tenho os meus trios de blushes da Sleek, os blushes by 3, tenho os meus blushes da Milani, tenho um da Essence, tenho os meus Motive, que gosto bastante destes blushes. São bastante pigmentados e são mate, são lindos, maravilhosos, gosto bastante e uso com frequência. E tenho aqui mais alguns blushes da Catrice de edição limitada. Portanto, esta é a gavetinha que eu dedico aos blushes. Na terceira gaveta do meu móvel eu tenho uma mistura de produtos e estão também divididos com estes organizadores de acrílico do Espaço Casa. E eu aqui guardo neste primeiro organizador todos os meus produtos em creme, seja blushes, iluminadores, bronzers. Aqui no segundo guardo todos os meus bronzers e aqui no terceiro os meus iluminadores. Tenho aqui um bronzer para corpo da Body Shop e aqui, como vocês podem ver, vou aproximar um pouquinho mais, tenho blushes cremosos, tenho o meu blush HD da Makeup Forever, tenho um blush em creme da NYX, tenho um iluminador do Boticário, tenho aqui o Eye Beam da Benefit, tenho um iluminador Mimimi, portanto tenho aqui todos os meus produtos cremosos. Aqui deste lado tenho os meus bronzers, tenho aqui os meus bronzers favoritos, tenho este da The Body Shop, tenho o Bahama Mama da The Balm, tenho um da H&M que também gosto bastante e aqui tenho também os meus iluminadores. Tenho da Elf, Makeup Revolution, Make Be, Kiko, Catrice, tenho várias marcas. Aqui na quarta gaveta tenho todos os meus produtos de rosto e mais uma vez eu divido a gaveta com os organizadores do Espaço Casa, mas tenho aqui um com uma dimensão diferente. Enquanto que os outros são mais estreitos, este é um pouquinho mais largo, que dá para utilizar para organizar produtos que sejam maiores. Portanto, eu nesta gaveta optei por colocar dois grandes e um mais pequenino. E como eu já disse, eu aqui guardo os meus produtos de rosto. Aqui atrás guardo as minhas bases que não são a minha cor neste momento, ou bases que não estou a utilizar tão frequentemente agora. Aqui deste lado tenho bases minerais e pós compactos, ou pós soltos neste caso. Tenho aqui a minha base mineral do Boticário, tenho um pó solto da Essence, tenho o pó HD da Elf, tenho mais bases minerais da Barefaced, tenho a base e o booster da Elf, portanto guardo aqui todos esses produtos de rosto. E aqui neste organizador mais pequenino guardo todos os primers. Tenho aqui da Bourjois, da Rouge Bunny Rouge, da Sephora, da Kiko e guardo alguns pincéis Kabuki e a minha esponjinha da Kiko. Passando agora para a quinta gaveta, eu nesta gaveta tenho
produtos de olhos e como vocês podem ver, os organizadores que eu utilizo aqui são um pouquinho diferentes dos que utilizo nas outras gavetas. Isto foi porque eu não consegui encontrar mais dos outros, no Espaço Casa esgotaram, e eu encontrei estes numa loja local e acabei por comprar, e fazem exatamente as mesmas vezes, mas têm assim este recortado. É-me indiferente desde que dê para organizar. E estes aqui também me custaram cerca de 2€, se não me engano. E portanto eu aqui guardo as minhas sombras cremosas e os meus pigmentos. Portanto, aqui neste primeiro cestinho tenho tudo o que é sombras soltas, sombras minerais. Tenho aqui da Bare Face, tenho da Benefit, tenho da Everyday Minerals, tenho aqui pigmentos da Essence, tenho aqui as sombras que eu adoro da Itai Cosmetics, já fiz um look com elas no blog. Aqui neste cestinho do meio tenho todas as minhas sombras cremosas, tenho as Color Tattoo da Maybelline, tenho as sombras cremosas da Catrice, que eu gosto bastante, adoro estas sombras, uso bastante, e tenho as Color Infallible da L'Oreal. E nesta última cestinha, que ainda não está muito cheia, eu guardo, mais uma vez, numa caixinha de ferreiro, guardo todas as minhas sombras em creme em lápis. Portanto, os meus jumbos da NYX, sombras da Gosh, tenho algumas da Catrice, tenho o meu Eye Bright da Benefit, pronto, guardo assim estas sombrinhas em lápis. E na sexta gaveta eu guardo sombras, portanto, mais uma vez utilizei os organizadores de acrílico dos Espaço Casa e aqui eu divido todas as minhas paletas. Portanto, eu aqui neste primeiro guardo os meus quartetos ou trios, tenho diversas marcas, tenho Catrice, tenho New York Colors, tenho Chroma Beauty, H&M, Springfield, Beauty UK, Gosh, Catrice. Tenho aqui os meus quartetos da Elf, que gosto bastante, eles são assim, gosto bastante destes quartetos. Tenho mais da Gosh aqui atrás, portanto eu aqui guardo paletinhas que tenham 4 ou menos sombras. Depois aqui neste cantinho tenho todos os meus trios, tenho aqui os meus trios da Wet n Wild, tenho os meus trios do Boticário, tenho os trios da Motives, que também gosto bastante, tenho trios do Boticário, da linha Intense, e portanto eu aqui guardo assim paletinhas mais pequeninas. E aqui atrás guardo as minhas paletas do Boticário e as minhas paletas da Wet n Wild. Portanto, esta gaveta basicamente guarda paletinhas mais pequeninas que são mais difíceis de organizar juntamente com as paletas maiores. E aqui na minha penúltima gaveta guardo então as minhas paletas maiores. Tenho aqui todas as minhas paletas da Sleek, aqui atrás e aqui. Tenho também uma paleta da MUA, tenho um trio da Kiko, tenho as minhas Naked, a 1, a 2 e a 3, como vocês podem ver. Tenho aqui a Chocolate Bar, tenho a Smoked da Urban Decay, tenho a Nude Tude da The Balm, a Too Faced Natural Eye, a Shady Lady da The Balm e aqui atrás tenho uma mistura, tenho Kiko, Sephora, a NYX, etc. Portanto, como eu vos disse, esta paleta guarda então as minhas paletas de maior dimensão. E por fim, na última gaveta do móvel, encontra-se uma mistura de várias coisas. Coisas que não têm ainda sítio certo ou que eu ainda estou a tentar perceber como vou organizar. Portanto, deste lado aqui, mais uma vez, num organizador do Espaço Casa, tenho máscaras que ainda não utilizei, tenho aqui para experimentar e fazer review. Tenho a Curvex Extra. Tenho aqui pestanas falsas, tenho uma cola de pestanas da Motives, tenho pestanas da Motives, tenho pestanas da Catrice, tenho aqui uma caixinha com pestanas que eram do eBay e pronto, deste lado é isso. Deste lado aqui tenho algumas paletinhas que não uso com tanta frequência, mas que pronto, gosto de guardar. Tenho aqui esta da Beauty UK, tenho uma da Motives Cosmetics. Tenho aqui uma paletinha de corretores, que ela é assim. Tenho aqui a minha Z Palette, que é também mais uma forma que eu recomendo
para vocês organizarem. Eu tinha imensas sombras da Elf e da Essence que me estavam a ocupar imenso espaço e eu comprei uma zip palette e debotei-as todas e coloquei aqui. É uma forma de ganharem espaço se tiverem pouco espaço para organizar a maquilhagem e fica tudo compacto aqui nesta paletinha e adorei a ideia. E depois tenho aqui mais duas paletinhas de 88 cores, uma matte e uma shimmer, que eu guardo aqui para quando precisar. E pronto, meninas, eu aqui nesta gavetinha guardo um pouquinho de tudo. E pronto, meninas, este foi o meu vídeo de organização de maquilhagem. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham esclarecido as vossas dúvidas. Se por acaso viram algum artigo ou algum produto que gostassem de ver no blog, digam-me nos comentários que eu faço review e mostro-vos com mais pormenor. E para estarem a par de todas as novidades, não se esqueçam de seguir o blog, continuar a seguir o canal e até ao próximo vídeo. Tchau!